Graças a paz. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre Israel, entendendo que esse povo, ele é um povo escolhido por Deus. Ele foi um povo escolhido e separado por Deus para que o nome de Deus fosse conhecido e engrandecido sobre a terra. Então, quando você pega e estuda a história desse povo, você vai ver quantos sinais, quantos milagres Deus fez no meio deles e por meio deles. Um dos maiores sinais é a própria Bíblia. A própria Bíblia ela foi escrita por judeus. Ela foi escrita por judeus. Há mais de 4.000 anos atrás, a Bíblia ela começou a ser escrita e até João, que foi o último apóstolo a, no caso, escrever o último livro da Bíblia, nós temos aí todos eles, praticamente são de uma raça só, de um povo só, do povo de Israel. Então, Deus, ele levantou essa nação para quê? Para fazer o nome dele conhecido. E não só isso, Deus também os santificou para que o nome de Deus ele fosse estabelecido na história através de grandes milagres. E um dos maiores milagres da humanidade é a permanência do povo de Israel até os dias de hoje. Lembrando que esse povo, depois de tantas perseguições e dispersões, esse povo ainda está lá em sua terra, depois de uma grande diáspora, no ano 70 depois de Cristo, lembrando que Israel já tinha sido escravizado no Egito, depois foi levado cativo para a Síria e depois para a Babilônia, respectivamente o reino do norte e o reino do sul. E mesmo assim, depois do cativeiro da Babilônia, os judeus eles voltaram, reedificaram o templo e toda aquela história. Mas no ano 70 depois de Cristo eles foram enfim dispersos por todo o mundo, cumprindo-se assim então uma palavra profética de Deus, aonde Deus falou no livro de Deuteronômio e outros capítulos e outros livros também, aonde Deus ele tinha dito para eles o seguinte, que se eles fossem fiéis aos mandamentos, eles permaneceriam em sua terra, porém se eles fossem infiéis, Deus os iria dispersar ou os espalhar por todas as nações da terra. E foi exatamente isso que veio acontecer no ano 70 depois de Cristo, principalmente pela rejeição ao Messias. Então, como um castigo, os judeus foram dispersos e expulsos por quase 2.000 anos. E no livro de Ezequiel, nós temos alguns capítulos interessantes, do capítulo 36 em diante. Nós podemos ver muitos versículos que falam exatamente de uma história já passada, né, já cumprida, mas também você pode pegar esses versículos e esses capítulos e interpretar como muitos versículos deles ainda estão por acontecer. Por exemplo, no capítulo 36 desse profeta, ele fala no versículo 8, ele fala o seguinte: mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Ou seja, que nós estamos aqui falando de um tempo em que o povo estava exilado na Babilônia, mas Deus estava falando o seguinte, que eles iriam voltar e aquela terra árida e deserta iria frutificar de novo. No versículo 19 do mesmo capítulo, fala o seguinte: e espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. Então, o que é que nós aqui entendemos? Todo esse acontecimento foi um castigo realmente de Deus, foi um juízo de Deus para essa nação, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Simplesmente isso. E Deus estava aqui falando que eles iriam voltar. Ok? Eles iriam voltar.
eles voltaram desse cativeiro na Babilônia, mas só que depois eles foram dispersos de novo. E aí é que está. Você vê uma profecia ela ser direcionada a um povo, mas ela pode se cumprir em duas etapas ou três. Ela pode sim, porque é uma profecia de Deuteronômio que se cumpriu com os assírios, com os babilônios e depois, por fim, na última diáspora que se deu com aquela guerra entre os judeus e os romanos. Então, uma só profecia e que teve três cumprimentos. Porém, o cumprimento realmente mais preciso foi com a diáspora final, no qual, como diz aqui esse capítulo, Deus ele está falando através do profeta Ezequiel também que eles iriam retornar e a terra árida iria de novo frutificar. E foi exatamente o que aconteceu. Se vocês verem na história, aquela terra de Israel era um deserto até o ano de 1948, quando a ONU ela declarou o ressurgimento do Estado de Israel mais uma vez. Então, com isso, os judeus eles puderam voltar para a sua terra depois de 2000 anos. E aquela terra desértica ela foi novamente trabalhada, e assim os judeus, vocês sabem que uma das principais, um dos principais trabalhos dos judeus é a agricultura. E se nós formos ver pelas imagens de satélites, nós podemos ver que toda aquela região do Oriente Médio é uma região desértica. Mas se você olhar na parte onde fica Israel, você vê ali um lugar verde, completamente habitado, trabalhado pelo homem, plantado. Então, o deserto floresceu mais uma vez. Então, cumprimento de uma palavra profética. O cumprimento de uma palavra. Por isso que Israel é sim uma chave para a profecia. É uma chave para a igreja entender como que Deus trabalha, como que Deus ele vem trabalhando e ele ainda vai trabalhar através da história usando o povo de Israel. É o povo de Deus. Uma vez que Deus fez aquela aliança com Abraão, e depois ele renovou com Davi, etc., eles ainda são um povo de Deus aqui nessa terra também. E Deus os separou exatamente para trabalhar as profecias, principalmente sobre o fim dos tempos. Existem várias profecias concernentes ao final dos tempos e aonde Deus vai cumprir através dessa nação. E esse capítulo aqui, ele é apenas um dos vários que tratam desse retorno dos judeus para a sua terra, que fala também desse reavivamento da terra, vamos assim dizer, onde a terra iria frutificar de novo. Você pode ver Salmos, em Isaías também ele fala sobre isso, onde essa terra que antes era um deserto agora estava frutificando, estava florescendo. E Israel hoje vende, ou exporta flores para a Holanda, que é um dos países que mais investem em flores. Isso é um milagre para um país que estava devastado, há 2000 anos devastados, devido a inúmeras guerras, e você vê hoje uma nação totalmente estruturada, um exército super equipado, se não o melhor exército do mundo é o israelense, o mais bem treinado do mundo é o israelense. Então o que é isso? Isso é um milagre, é o cumprimento de uma palavra profética, onde Deus não abandona o seu povo. 2000 anos fora de seu território geográfico, e eles se mantiveram como uma nação etnicamente falando. Eles não se misturaram ao ponto de se acabarem, Claro que houve uma certa mistura entre muitos deles e os europeus,
entre os africanos, até mesmo aqui em nosso país nós temos muitos brasileiros que são descendentes de judeus e não sabem. Então isso foi uma mistura, mas Deus ele preservou um remanescente fiel por 2000 anos, e esse remanescente ele voltou para a sua terra, e hoje eles estão lá, com uma nação, com um estado totalmente reedificado em sua própria terra, a sua terra bíblica. Por que Deus ele permitiu isso então? É porque existe um trabalho profético, existe uma palavra profética que ainda há por se cumprir no futuro, e Deus tem Israel no centro dessa palavra profética. Os judeus eles estão intimamente envolvidos nessa palavra profética. É por isso que eu não acredito nessa história de que assim, Israel é só mais uma nação comum, igual às outras nações, e não tem nenhuma importância profética mais. Que o Israel, que todas as promessas feitas para Israel no Antigo Testamento, elas foram transferidas para a igreja no Novo Testamento, porque a igreja é o novo Israel. É verdade, é o novo Israel. Mas uma vez que Deus ele separa um povo e faz uma aliança com esse povo, etnicamente falando, Deus irá preservar ele por um único motivo, para que Deus venha cumprir a sua própria palavra, porque Deus não é mentiroso. Então Deus vai cumprir um dia todas as suas palavras proféticas concernentes à nação étnica de Israel. Deus vai cumprir? Deus vai cumprir. E a igreja, ela está aqui observando os sinais, e atenta para esses sinais, porque é exatamente através desses sinais com Israel que nós estamos ligados com os eventos concernentes à segunda vinda de Cristo. Essa é a importância de Israel no cenário escatológico. Deus está usando ainda esta nação para grandes eventos escatológicos profetizados no Velho Testamento que ainda não se cumpriram. Exemplo, em Zacarias no capítulo 12, no capítulo 14, em Ezequiel capítulo 38 e 39 em diante, que ainda não se cumpriram, e assim existem vários. Apocalipse, aquela batalha no campo do Armagedon, ou em Megido, que fica onde? Em Israel. Então existe sim uma importância para Israel na palavra profética. Então, essa era a minha palavra de hoje. Espero que Deus ele venha te esclarecer mais algumas coisas sobre esse assunto. É um assunto bem simples assim, aonde nos mostra, nesse texto que eu li aqui, que Deus não está parado. Deus ele vigia pela sua própria palavra. Se ele falou, um dia ele vai cumprir. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.